Atos capítulo 10. Atos 10, a partir do primeiro versículo. Os irmãos encontraram? Amém. Havia na cidade de Cesareia um homem de nome Cornélio, o qual era comandante do regimento chamado Italiano. Ele era um homem muito piedoso e temia muito a Deus, assim como todos os membros de sua família. Ajudava muito aos pobres e estava sempre orando a Deus. Um dia, mais ou menos às 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus chegando e lhe dizendo: Cornélio! Ele olhou para o anjo e com muito medo disse: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres chegaram até a presença de Deus, e ele lembrou de você. Envie homens até a cidade de Jope, para que eles tragam de volta um homem de nome Simão, que é conhecido como Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica perto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Quando o anjo que estava falando foi embora, Cornélio chamou 2 empregados e um dos soldados que estavam a seu serviço e que também temia a Deus. Ele lhes contou tudo o que tinha acontecido e mandou que fossem até Jope. No dia seguinte, os homens de Cornélio que Cornélio tinha enviado estavam chegando a Jope por volta do meio-dia. Eu vou ficar até aqui. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós oramos agora pedindo, ó Deus, ó Espírito Santo, que ministre ao nosso coração. Estamos ansiosos por ouvir a tua voz e para que a tua voz possa transformar a nossa vida. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo começou a ser pregado já nos dias de João Batista. Quando João Batista chegou, ele clamou ali perto do rio Jordão: arrependei-vos e sejam batizados, não é? Logo em seguida nós vemos que o Senhor Jesus apareceu, ele próprio pedindo para ser batizado, foi levado ali às águas pelo João Batista e depois foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e a Bíblia diz, para ser tentado pelo diabo. E Jesus passou ali 40 dias no deserto sem comer e foi tentado pelo diabo ao fim daqueles 40 dias, e graças ao Senhor ele passou pela prova, ele foi aprovado. Diferentemente de Adão, que não foi aprovado, o Senhor Jesus não cedeu às tentações do diabo, e ali então o Senhor Jesus, vencendo Satanás, ele se habilitou para se oferecer no altar de Deus como sacrifício por nós. E o Evangelho então foi pregado, mas durante os 2 primeiros anos o Evangelho ficou entre os judeus. Os judeus, os apóstolos, eles, embora tenham recebido do Senhor Jesus uma ordem muito expressa, lá em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, eles não foram. Aliás, a palavra de Deus disse, né, ali, para eles, começando em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, eles deveriam pregar o Evangelho. Mas eles não foram, eles ficaram em Jerusalém. Parece que eles ouviram aquela palavra que o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles falaram, eles só ouviram essa parte: ficai em Jerusalém. E ali eles ficaram pregando, a igreja cresceu. Durante os primeiros sermões se converteram mais de 3.000 pessoas. E a igreja ali de Jerusalém estava, como a gente diz aí, bombando. Mas o Evangelho não estava chegando a outras partes. E os judeus, eles ainda, os apóstolos, como judeus, embora eles tivessem conhecido Jesus, aceitado Jesus como seu Salvador,
eles ainda mantinham o judaísmo no coração deles, aquilo que eles foram criados. E o judaísmo requeria deles uma série de leis, tinha uma série de requerimentos para você servir a Deus. E os judeus, por exemplo, eles sequer se assentavam com um estrangeiro, muitos deles. Eles não podiam se assentar com um estrangeiro, não podiam comer com um estrangeiro. Por quê? Porque até mesmo a forma de preparar os alimentos poderia estar contaminada. A forma como uma carne foi preparada, como um animal morreu para servir aquela refeição, poderia ter contaminação, então eles não podiam correr esse risco. Ou ao mesmo tempo também existia uma série de alimentos que os judeus jamais comeriam, por exemplo, carne de porco. Um judeu jamais comeria carne de porco, porque era dentro daquelas carnes que estavam determinadas na lei de Moisés que eles não comessem. E lá na lei de Moisés tinha vários aves que não se podia comer, vários animais que não se podia comer, porque na época de Moisés, Deus estabeleceu essa regra porque aquele povo estava no deserto, gente. Aquilo ali tinha mais um cunho fitossanitário, né, do que realmente cerimonial religioso. Mas aquelas pessoas receberam isso dessa maneira e eles praticavam, e agora eles queriam que toda pessoa que aceitasse Jesus também aceitasse viver nos ditames do judaísmo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que celebrar tal festa, tem que circuncidar os meninos. Ontem me perguntaram o que é circuncidar, né? Lá no Brasil a gente conhece isso como cirurgia da fimose, né? Mas é a circuncisão do menino, e eles faziam isso na hora que o menino nascia. E eles entendiam então que se alguém não estava fazendo isso com os meninos, não fazia parte do judaísmo. E se não fazia parte do judaísmo, não podia seguir Jesus. Então era uma religiosidade que impedia que outras pessoas pudessem conhecer a salvação. E Pedro ele vivia dentro desse sistema. Pedro era um judeu. E Tiago, por exemplo, era um defensor do judaísmo muito forte dentro da igreja de Jerusalém. E durante 2 anos o evangelho não foi pregado fora do ambiente judaico. Mas Deus queria que esse evangelho chegasse a toda a terra. Amém? Amém. E quando então Deus chamou o apóstolo Paulo, lembra que o apóstolo Paulo estava numa viagem, ele caiu do animal ali, teve uma visão. Mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele permaneceu no mínimo 3 anos sendo preparado por Jesus para o ministério. E Jesus disse, quando chamou Paulo, disse: este é um vaso escolhido para mim para pregar aos estrangeiros. Eles queriam que, quando Deus chamou Paulo, separou Paulo para pregar, não aos judeus, mas para pregar aos estrangeiros, para pregar às pessoas de outros países e de outras culturas. Só que como Paulo ainda estava sendo preparado, Deus tocou no coração de Pedro 2 anos depois que ele deveria pregar aos gentios. Tanto é que quando Paulo apareceu, surgiu essa confusão lá na igreja. Quem é o apóstolo dos gentios? É Pedro ou é Paulo? Porque Pedro se antecipou a Paulo, porque ele nem sabia sequer que Paulo existisse, e sentiu no coração que ele deveria pregar para as outras pessoas, para os gentios. E então Pedro se desloca de Jerusalém e começa a ir para o norte de Israel. E lá no norte de Israel ele chega a um lugar chamado Jope, que hoje é onde fica Tel Aviv, a região de Tel Aviv, onde está uma cidade chamada Jafa hoje. E Paulo foi para lá porque ali havia muitos gentios. E tanto é que ele estava hospedado na casa de um curtidor de couro, um homem chamado Simão. Provavelmente era um judeu pelo nome Simão, mas era um curtidor de couro. E os curtidores de couro eram pessoas proscritas da sociedade judaica. Por quê? Porque eles conviviam com animais mortos. Eles tiravam o couro de animal morto. Geralmente se usava muito a pele do porco para fazer vários produtos de cortume. E ali já demonstra que Pedro está quebrando alguns paradigmas, quebrando algumas discriminações que ele pudesse ter no coração dele, indo dormir na casa de um curtidor. Porque o curtidor era uma pessoa não aceita no ambiente judaico, era mal vista. De maneira que ele tinha, inclusive, que a casa dele, viu que diz assim, a casa dele fica perto do mar. Porque a casa do curtidor em Israel não podia ficar dentro da cidade. É aquela sociedade hipócrita, né?
A gente precisa do couro, a gente precisa do trabalho dele, mas ele que faça isso fora da cidade, porque nós não aceitamos ele aqui. Mas depois, na hora de comprar o couro, eles compravam. E aí, dentro desse ambiente, Pedro está ali, provavelmente pregando o evangelho para esse homem, vendo que ele era um homem proscrito, um homem afastado da sociedade, uma pessoa, um pária, como a gente fala na sociedade. E ele está ali pregando o evangelho para esse Simão. Mas ao mesmo tempo, Deus já estava operando em outro lugar, a 50 quilômetros de lá, indo mais ao norte, na cidade de Cesareia. Onde era Cesareia? Aliás, hoje, se você for lá em Israel, eu gostaria muito de ir, existe a cidade, as ruínas de Cesareia. Cesareia foi uma cidade construída por Pilatos em homenagem a César Augusto, que era o imperador na época. E por isso César Augusto levou o nome de Cesareia. Havia a Cesareia de Filipe, porque eles gostavam de botar tudo o nome César, né? Então tinha a Cesareia de Filipe, que ficava mais ainda para o norte, mas existia a Cesareia Marítima, que estava ali à beira do mar, a 50 quilômetros de Jope. E ali havia um homem, um centurião chamado Cornélio. Cornélio não era judeu, Cornélio era um romano. Quando o texto diz que ele era um centurião, e está dizendo que ele era um oficial romano, ele era um homem de alta patente dentro do exército romano. Diz lá que ele fazia parte da corte itálica. O que era uma corte? Uma legião romana poderia ter 3.000 soldados. No tempo do Império, que provavelmente era essa época que Cornélio estava vivendo, uma legião tinha 5.200 soldados. Então nós temos um número mínimo, que seria 3.000 soldados, ou então 5.200 soldados. Uma legião era dividida em 10 cortes, ou seja, 10 grupos. Se eram 5.200, 10 grupos de 520. Para as pessoas mais que querem um cálculo menor, 10 grupos de 300. Esses grupos, essas cortes eram divididas em centúrias. E cada centúria era chefiada por um centurião. Alguns centuriões comandavam uma corte inteira. A gente não sabe se o Cornélio comandava uma corte inteira, ou seja, 520 soldados, ou se ele comandava só uma centúria, que seria o natural por ser um centurião, e então ele poderia comandar entre 100 e 200 soldados, dependendo do número de pessoas que havia na legião. Vamos ficar com um número menor, 100 soldados. Ele era o chefe de 100 soldados ali em Cesareia. Comandava esse grupo, por isso que ele é chamado nesse texto que nós lemos, inclusive, de comandante. Quando o soldado chega lá para falar com Pedro, ele se refere a Cornélio como o comandante, né, da guarnição, o comandante daquele quartel que ele fazia parte. Ou seja, Cornélio era um homem que tinha tudo para não ter um relacionamento com Deus, era um soldado. E por ser um centurião, é um homem que tinha sido treinado na academia de Roma, tinha sido treinado para matar pessoas, tinha sido treinado para guerrear por César, e ele também, com certeza, ocupava um lugar de destaque na sociedade, porque deveria ter uma remuneração muito mais alta do que um soldado qualquer. Era um homem de posição em Cesareia. Mas curiosamente, queridos, embora ele fosse um homem de uma posição destacada, fosse um homem de uma cultura refinada, fosse um homem guerreiro, um homem treinado para a guerra, fosse um homem de comando, nós vemos ali que ele manda o soldado, vai lá e traz esse Pedro aqui. Mesmo assim, a Bíblia nos diz que ele era um homem que temia a Deus. Quando você olha aqui no texto, logo no começo, diz assim: havia na cidade de Cesareia um homem de nome Cornélio, o qual era comandante do regimento chamado italiano. Leva-nos a crer que ele era comandante da corte inteira, o que seriam então mais ou menos 520 soldados. E ele era um homem muito piedoso e temia muito a Deus, assim como todos os membros da sua família. E nos diz aqui que, além disso, ele ajudava muito aos pobres e estava sempre orando a Deus. É curioso que o evangelho não tinha chegado até Cornélio. Cornélio tinha ouvido falar do judaísmo
E porque ele ouviu falar do judaísmo, porque havia muito judeu em Cesareia, afinal de contas aquilo ali era um lugar israelense, ele passou a temer o Deus dos judeus. Passou a servir o Deus dos judeus. Passou a adorar o Deus dos judeus. E o estilo de vida de Cornélio atraíram os olhos de Deus. Os irmãos percebem que uma pessoa às vezes pode nem estar na igreja evangélica como nós. Uma pessoa pode nem ser um crente como nós temos assim, a descrição. Mas ela pode atrair os olhos de Deus. Amém. Pode atrair o coração de Deus. Amém. Eu lembro que a minha mãe, ela não era crente. Eu levava ela na igreja para ver se eu fazia minha mãe aceitar Jesus, mas nada dessa mulher aceitar Jesus. Ela ia na igreja, gostava da gente, gostava das festas que a gente fazia, mas a minha mãe nunca entregava a vida para Jesus. Ela veio a fazer isso muitos anos depois, quando ela estava com um tumor na barriga, ela ia ser operada, não sabia se era um câncer, e ali a Eliane falou para minha mãe, né? Dona Rosária, pode ser que a senhora não volte aí da cirurgia, né? E se a senhora morrer, a senhora vai estar com Deus? E a minha mãe com toda a firmeza falou, não sei. E então a Eliane orou com ela, ela entregou a vida para Jesus ali na maca, indo para a cirurgia. E depois que ela orou, a Eliane perguntou de novo, e agora? Ela falou, agora eu tenho certeza que eu vou estar com Jesus. Amém, aleluia. Depois ela voltou, e quando ela voltou, ela mesma pediu para ser batizada. E ela partiu, com certeza, para estar com Deus. Anos depois. Mas antes disso, eu posso atestar para vocês, porque eu convivia com a minha mãe. Ela era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que não podia passar uma pessoa faminta na rua, que ela não fosse lá e pegasse da comida que estava no fogão e levasse um prato quente de comida para qualquer mendigo que passasse na rua. A minha mãe tinha até os pratos dos mendigos, os talheres dos mendigos, ela tinha lá. E eu me recordo que uma vez passou uma menina, bateu na porta e a menina chorava, e a menina disse, dona, a senhora pode me dar uma ajuda? Meu pai morreu e a minha mãe está doente, não pode trabalhar. E a minha mãe falou, o que vocês têm comido? Ela falou, tem dia que não tem comida. A minha mãe falou assim, enquanto a sua mãe estiver doente, você vem aqui todo sábado, porque vocês não vão mais passar fome. E olha que minha mãe era uma pessoa pobre. Minha mãe era pobre, eu não venho de família abastada, eu vim de família humilde. Minha mãe também trabalhava para poder sustentar a gente, depois meu irmão começou a trabalhar para sustentar a gente. Meu pai tinha falecido, não tinha deixado nada pra gente. E a minha mãe todo sábado dava uma sacola de comida, ela comprava comida fresca na feira para dar para aquela menina todo sábado. E ficou 1 ano dando comida para aquela menina todo sábado. Até que um dia minha mãe perguntou, querida, e sua mãe como tá? Ah, minha mãe tá muito bem. Tá bem, tá. Ela tá trabalhando? Tá trabalhando faz tempo. Aí ela falou assim, mas você continua vindo aqui pegar comida? Ela falou assim, a senhora nunca falou nada. Ela continuou dando. Mas há pessoas, queridos, que têm amor ao próximo. Elas não conhecem Jesus direito ainda, mas elas temem, elas creem que há um Deus no céu. E sabe de uma coisa? Há pessoas lá fora que parece que a fé delas é maior do que a nossa, que conhece a Bíblia. Há pessoas lá fora que parecem ter mais temor a Deus do que nós que conhecemos a palavra de Deus. E era o caso desse Cornélio. Esse Cornélio era um homem que não conhecia Jesus, não conhecia a salvação, não conhecia a promessa da vida eterna. Mas ele temia a Deus. Ele falava, é impossível que a gente esteja nesse mundo por acaso. Nós estamos nesse mundo por uma razão. Estamos nesse mundo por um motivo e eu tenho que fazer o meu melhor para dar razão à minha existência. E como ele fazia, ele temia a Deus, ele orava a Deus e ele ajudava as pessoas que tinham necessidade. Ele falava, eu tenho bastante para mim, eu preciso ajudar outras pessoas.
Ah, queridos, quantos de nós temos bastante para nós, mas não damos a mínima para quem não tem nada. Assim, o que eu vejo aqui é que a casa de Cornélio era uma casa especial. Diz aqui que a família dele também servia a Deus, a família dele também tinha temor a Deus. E eu gostaria então de focar nessa manhã a casa de Cornélio. Como eu gostaria, como eu quero que a minha casa seja como a casa de Cornélio. E eu gostaria de dizer para você, que você possa orar nessa manhã e dizer, eu quero que a minha casa seja como a casa de Cornélio. Amém. Porque a primeira coisa que eu vejo na casa de Cornélio é uma casa de pessoas que temem a Deus e têm compaixão pelos outros. Amém. Verso 2, nos diz que Cornélio tinha compaixão pelas pessoas pobres. Verso 4 diz assim, a ajuda que você tem dado, Cornélio, aos pobres, subiram até a presença de Deus e ele lembrou de você. Isso quer dizer, meu amado, se você tem desejado que Deus olhe para você, comece a prática de uma vida generosa. Pare de ser murruga. Sabe o que é murruga? Em São Paulo a gente fala murruga. Mão fechada. Murrinha. Aquele que entra com um sorrisal na piscina, o sorrisal sai intacto. Sabe? Sabe o que é sorrisal? Aquela tablet efervescente, então. O cara entra na piscina, o sorrisal sai seco. De tão mão de vaca que a pessoa é. Eu não estou dizendo que nós devemos ser pessoas assim, que não cuidem da própria vida. Mas deve haver espaço no nosso coração para generosidade. Muitos de nós somos tremendamente egoístas. Só pensamos em nós. Mas quando nós temos um coração aberto e generoso, estamos dispostos a ajudar algumas pessoas, a abrir o nosso coração, isso diz que chega até os olhos de Deus e atrai a presença de Deus para a nossa vida. Amém. Você quer atrair a presença de Deus para a sua vida? Comece a ser uma pessoa generosa. Comece a ser uma pessoa que se preocupa com a necessidade dos outros. Amém. Existe um egoísmo muito grande, existe um egoísmo tremendo em nosso coração. Nós achamos que nós somos o centro do universo. Nós queremos tudo para nós. Nós queremos que as pessoas vivam para nós. Nós queremos que a sociedade viva para nós. Nós queremos ter sempre o melhor e nós nunca ficamos satisfeitos. Verdade. Eu lembro quando lá no Brasil morreu um homem riquíssimo, e esse homem riquíssimo morreu porque ele estava num embate, numa disputa com outras pessoas por causa de mais riqueza. E quando a gente pensa na riqueza que aquele homem tinha, era muito mais do que ele precisava para ele, para o filho, para o neto, para o bisneto viver. Mas por que mesmo assim ainda não tinha um limite, não tinha a necessidade, esta sanha por sempre ter mais, ter mais, ter mais? Parece que é uma loucura humana. Paulo diz assim, não é? Que eu tendo o suficiente para comer, beber e vestir, eu sou o mais abençoado dos homens. Uma vez eu vi uma entrevista com aquele empresário Bill Gates. E o repórter perguntou para ele, Bill Gates, como se sente um homem que tem 65 bilhões de dólares? Ele falou assim, do mesmo jeito que eu me sentia quando eu tinha 1 bilhão de dólares. Ele falou que ter 1 bilhão de dólares ou ter 65 bilhões de dólares não faz diferença nenhuma. Ele falou, porque ele falou assim, eu já tenho a melhor casa que eu podia ter, eu tenho o melhor carro que eu podia ter, meus filhos têm a melhor escola que podiam ter, a gente tem a melhor comida que a gente podia ter, a gente tem o melhor tudo que a gente possa ter. Então, 1 bilhão de dólares, 10 bilhões de dólares, 65 bilhões de dólares, não faz diferença nenhuma. E o repórter ficou assim, né? Puxa vida. Mesmo assim ficou pensando, como deve ser ter 1 bilhão de dólares? Mas o fato é, queridos, que nós ficamos surpresos que nós podemos viver bem e ainda fazer o bem para outros. Amém. Por mais pobre que a gente seja. Amém. Nós podemos compartilhar o nosso frango, o nosso angu. Nós podemos. Amém. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes a pessoa é pobre e mesmo assim ela não compartilha nada com ninguém.
Cornélio era diferente. E essa palavra hoje, ela tem o propósito de despertar o coração da nossa igreja para generosidade. Amém. O que você hoje dispõe no teu coração, eu vou ser mais generoso. Eu vou compartilhar o que eu tenho com outras pessoas. Eu vou ter o meu coração mais aberto. Afinal de contas, eu tenho sido tão abençoado. Amém. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? A Bíblia diz que os olhos de Deus vão se voltar para você. Você tem desejado tanto que Deus olhe para você? E uma coisa tão prática você pode fazer, que vai atrair os olhos de Deus para a sua vida. Amém? Segunda coisa que eu vejo aqui na casa de Cornélio, irmãos, é que a casa de Cornélio era uma casa onde havia oração. E é interessante que se eu fizesse aqui uma enquete dentro da igreja e perguntasse, escuta, quantos aqui oram uma vez por dia? Nós íamos ficar surpresos, se houvesse sinceridade, com o fato de que muita gente é crente. Por que eu falo crente? É porque tem gente que não é crente, que está lá fora, curtindo a vida. E não é de se esperar que eles todo dia sentem lá e façam uma oração. Embora exista quem faça. Mas tem muita gente que escolheu ser cristão, escolheu vir na igreja, escolheu servir a Deus, mas não faz uma oração por dia. A pergunta que eu faço para você, você não precisa responder nem levantar a mão. Você faz uma oração por dia? Não é aquela oração assim, né, que você chega no almoço e fala, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é essa oração. Mas você chega na presença de Deus, conversa com Deus, fala com Deus sobre a sua vida, fala com Deus sobre as necessidades, sobre as expectativas, sobre os seus sonhos, sobre os seus medos, sobre as suas lutas. Fala com Deus sobre a sua fé, sobre a sua esperança. Você tem feito isso? Uma vez por dia? Eu vou arriscar dizer que há pessoas aqui que só oram no domingo, quando vem à igreja. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas a casa de Cornélio, irmãos, a casa de Cornélio diz que era uma casa onde havia oração. Cornélio era um homem, diz aqui, verso 2, estava sempre orando a Deus, sempre orando a Deus. Sabe o que é isso? Uma vez perguntaram para o Billy Graham quantas vezes ele orava por dia. E o Billy Graham respondeu, sabe o quê? Ele disse, eu oro uma vez só por dia. O pessoal falou, Billy Graham, você só ora uma vez por dia? Ele falou, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Desse jeito. Ele falou, eu passo o dia orando. Ele falou, Deus é meu companheiro. Eu estou o dia inteiro falando com Deus. E queridos, quando a gente está o dia inteiro falando com Deus, não há espaço para o pecado. Não há espaço para a maldade. Não há espaço para o engano. Não há espaço para a mentira. Porque você está ali falando com Deus, andando com Deus, caminhando com Deus. Como que você vai sair por aí mentindo, roubando, fazendo coisas erradas? A pessoa que anda com Deus, que ora a Deus, que está sempre na presença de Deus, ela está continuamente sendo purificada pelo poder do Espírito Santo. Amém. E ela está continuamente vendo como deve ser uma vida de santidade na presença de Deus. Assim era aquele homem Cornélio. E queridos, Cornélio não era um homem que estava ali passando necessidade. Cornélio não era um homem que estava tendo problemas. Cornélio não era um homem que estava ali limitado pelas dificuldades da existência humana. Ele era um homem que estava ali no topo. Era um homem que tinha um nome. Era um homem que tinha uma importância na sociedade. Ele não era qualquer um. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu estou bem, para que eu vou orar? Querido, se você está bem, por que você deve orar? Porque a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém. É verdade. Assim, aquele homem era um homem de oração. E diz que ele e a família dele oravam. Numa outra versão diz que eles oravam e jejuavam a Deus. Será que você tem sido uma pessoa de oração? Daniel era um homem de oração, vocês lembram, não é? Daniel, ele vivia orando. E ele enfrentou os maiores problemas justamente por orar. Porque certa vez mandaram ele para a cova dos leões porque ele orava a Deus. Outra vez mandaram os amigos dele para a fornalha de fogo porque eles oravam a Deus. Mas em nenhum momento eles pararam de orar, porque eles consideravam que orar e buscar a presença de Deus era essencial à sua existência. Assim, meu amado irmão, eu quero te dizer que a tua casa possa ser como a casa de Cornélio, uma casa de oração.
Que você possa acordar cedo, dobrar o teu joelho, buscar a presença de Deus, falar com Deus, porque Deus quer ouvir a tua voz. Crentes que não oram. Já tem aquela frase que diz, né, assim, pouca oração, pouco poder. Bastante oração, bastante poder. Você quer o poder de Deus na sua vida? Comece a orar. Mas tem gente que vai dizer, pastor, eu nem sei orar, eu vim para a igreja, eu errei de caminho, estava indo para outro lugar, entrei dentro da igreja. Misericórdia. Eu lembro que, quando me converti, o irmão que estava me discipulando, era a terceira semana que eu estava indo na igreja. E ele pegou, reuniu com os outros jovens assim, falou, vamos orar. E ele olhou para mim e falou, Ledo, você vai orar hoje. Eu fiz assim, orar? Aí ele falou assim, você vai orar, você não se converteu, não entregou a vida para Jesus? Tem que orar. Falou bem assim para mim. Eu falei, você me dá uma semana. Ele falou, só essa vez. Aí eu passei aquela semana ensaiando a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui na presença desses irmãos. Queridos, isso é coisa de quem é menino na fé. Porque com o tempo nós aprendemos que a oração é tão importante que todos nós devemos orar sempre. Eu acho curioso quando a gente vai ter uma reunião de oração, a gente fala assim, bom irmãos, vamos orar. Quem sentir no coração, ora. Aí fica aquele silêncio. Aí a gente até brinca, fala assim, um por vez só, um de cada vez. Que eles nessa hora, eu sou pastor batista, mas nessa hora eu prefiro os irmãos pentecostais, viu? Que todo mundo está orando, dando pulo ali, não sei o quê, ninguém cala a boca. Nós não, ficamos esperando pelo outro. Não, vai você, não, vou eu, vai você. Vamos todo mundo uma vez então, irmãos, vamos orar. Eu não tenho nem um pouco de dificuldade com aquela oração barulhenta, escandalosa. Eu fico escandalizada quando não tem oração. Eu fico escandalizada quando a boca não se abre, quando ninguém fala, quando ninguém canta, quando ninguém louva. E isso pode causar escândalo na minha alma. Não, muita gente orando, muita gente cantando, muita gente louvando. Aleluia! Que haja nessa oração muita gente orando ao mesmo tempo do que pouca gente orando e não orando nada. Mas sabe, querido, é na nossa casa que nós revelamos a nossa fé. Porque aqui na igreja, se eu pedir para os irmãos orar, você vai orar. Mas é lá na sua casa que a gente vê o quanto você é servo de Deus. É lá na sua casa que a gente vê o quanto você, minha irmã, é serva de Deus. A forma como você trata o seu marido, a forma como você cuida dele, dos seus filhos, como você os ama, a forma como você trata o seu vizinho. Sabe aquele vizinho que às vezes ocupa a sua vaga no estacionamento? É ali que você mostra o quanto você é crente. Eu lembro de minha irmã aqui uma vez, ela nem está aqui, né? Mas a pessoa pegou e entrou na vaga dela no estacionamento. Ela ficou com tanta raiva que ela foi lá e abriu a porta da mulher. E começou a brigar com a mulher. E daqui a pouco a mulher chamou a polícia. E a polícia veio, isso aqui é até uma boa orientação para os irmãos. E quando a polícia veio e falou assim, você é doida? Ela poderia ter dado um tiro em você. Porque quando você abre a porta de um carro, você está trespassing. É invasão de propriedade. Aqui no Texas, bala nele. Nunca faça isso. Mas, queridos, quantos de nós, né, vivemos assim, à beira de um ataque de nervos? Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos andando na presença de Deus. Nós não estamos orando. O melhor calmante que você vai conseguir é a presença de Deus na sua vida. O melhor remédio para o estresse é Jesus. O melhor remédio para a depressão é Jesus. O melhor remédio para a ansiedade é Jesus. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele tem resposta para tudo, amém? Amém? Mas nós precisamos orar, a nossa casa precisa ser como a casa de Cornélio, uma casa de oração. É como Josué, quando Josué disse, né, ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, meu amado irmão, que a tua casa hoje possa ser igual à casa de Cornélio, amém? Amém. Uma casa de oração, porque uma casa de oração atrai a presença de Deus. Deus olhou para a casa de Cornélio e falou assim, eu vou trazer Pedro aqui, e eu vou fazer com que eles conheçam Jesus, porque essa família atrai a minha presença para a vida deles.
A sua casa atrai a presença de Deus ou atrai a presença dos demônios? É você quem vai me responder. Porque dependendo do que acontece na tua casa, são os demônios que estão reinando. É só eu perguntar, na sua casa só tem confusão? Não tem harmonia? Não tem um momento de alegria? Não tem paz? Só tem briga? Só tem reclamação, murmuração, queixa? Se tua casa está assim, você está precisando mais da presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, existe paz. Amém. Jesus disse assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Verdade. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ele diz. Ou seja, se você está na presença de Deus, a paz de Deus começa a entrar na sua casa. Amém. Terceira coisa que eu vejo na casa de Cornélio é que na casa de uma pessoa, de uma família que teme a Deus, há testemunho. Nós vamos batizar aqui 9, 10 pessoas domingo. Sabe por quê? Porque algumas pessoas estão pregando o evangelho para essas pessoas. Essas pessoas estão ouvindo do Senhor através de outras pessoas. E ontem uma irmã falou assim para mim na classe de batismo. Eu antes tinha muita aversão assim aos evangélicos, muito problema. Ela falou, mas quando eu comecei a vir nessa igreja, eu vi muito amor aqui. Eu acho engraçado que tem gente que diz que na nossa igreja não tem amor, né? E outras pessoas dizem assim, nossa, aqui tem tanto amor. Porque depende muito do ponto de vista da pessoa, né? Verdade. Mas o fato é que essa pessoa viu amor aqui entre nós. Ou seja, a casa de Cornélio era uma casa onde as pessoas podiam ver o amor de Deus. As pessoas podem ver o amor de Deus na sua casa? Quando entram na sua casa, podem se sentir bem-vindas e podem sentir a presença de Deus na sua casa? Amém. As pessoas que falam com você podem sentir a presença de Deus na sua vida? Amém. Porque na vida de Cornélio, a presença de Deus era tão grande que diz aqui no verso 2, e ele era um homem muito piedoso, né? Assim como todos os membros da sua família. Cornélio irradiava este amor a Deus, irradiava essa presença de Deus. E é isso que nós precisamos. Eu lembro, eu não quero ser aqui modelo de nada, sou pastor, às vezes eu preciso ser. Mas eu recordo que quando eu me converti, eu era ainda novo convertido. Eu trabalhava numa sala no departamento ali onde eu cuidava da correspondência da empresa. E eu passava o dia louvando a Deus, cantando a Deus, salmodiando a Deus. Eu estava feliz porque Deus tinha me liberto, tinha me salvo, tinha me liberto dos demônios. Os irmãos sabem a minha história. E era aquela sala solitária. Eu passava o dia louvando, cantando, adorando a Deus, lendo a Bíblia, dava uma olhadinha na Bíblia e continuava louvando a Deus. E trabalhando, evidente, né? Porque afinal de contas meu patrão pagava meu salário. Mas eu lembro que um dia entrou uma moça, uma secretária da diretoria, ela veio trazer uma correspondência. E ela parou assim, ela nem sabia o meu nome, e ela falou assim, ei, qual é o seu nome? Falei, ela disse, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, o quê? Ela falou assim para mim, o que você faz aqui dentro? Eu falei, mexo com a correspondência? Ela falou, não é disso que eu estou falando. Ela falou, tem alguma coisa aqui dentro, que não tem nos outros departamentos. Ela queria saber que mandinga que eu fazia, que trabalho que eu fazia ali dentro, qual era o segredo. E eu olhei para ela e falei assim, eu invoco a presença de Jesus aqui. Ela falou, e fica assim essa paz. Eu falei, fica. Aí eu falei, você quer essa paz também? Ela falou, quero. Eu falei, então vamos orar aqui. Eu já fiz uma oração com ela. Mas naquele dia, queridos, eu fiquei tão contente, porque eu não falei nada com ela, ela não falou nada comigo, mas ela sentiu a presença de Deus ali, porque uma pessoa de Deus, um menino de Deus, estava ali invocando continuamente a presença de Deus naquele lugar. Queridos, quando nós somos servos de Deus, nós começamos a atrair as outras pessoas para Jesus. Amém? Será que a tua vida atrai as pessoas para Jesus ou afasta as pessoas de Jesus? Porque tem pessoas que dizem assim, eu não vou na igreja porque tem uns irmãos lá da sua igreja lá, que eles não são boa gente não. Será que você é um desses que não é boa gente, que dá mau testemunho aí fora? E que afasta as pessoas de Jesus? Porque a Bíblia diz que aquele que escandaliza as outras pessoas, melhor lhe seria ter uma pedra de moinho amarrada
ao seu pescoço e jogado na profundeza do mar. É o que a Bíblia diz. Nós não temos que ser escândalo, nós temos que ser testemunhas do Senhor. Você não deve causar escândalo lá fora, você deve atrair as pessoas. As pessoas podem ver Jesus na sua vida? Cornélio era alguém que as pessoas podiam. Sabe por quê? Nos diz lá o seguinte: quando o anjo que estava falando com ele foi embora, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que também temia a Deus. Olha só, até o soldado que trabalhava para o Cornélio agora também temia a Deus. Sabe por quê? Porque Cornélio com certeza dava testemunho àquele soldado do que era ser um homem de Deus. Queridos, é tão incomum o empregado admirar o patrão, não é? É tão incomum o soldado admirar o sargento. É tão incomum qualquer pessoa subalterna admirar o seu superior. Mas neste caso, o subalterno admirava o seu superior e copiava o seu superior. E ele também temia a Deus porque via no seu superior um homem cheio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, quando nós damos testemunho do Senhor, as pessoas ao nosso redor começam a se contagiar com a presença de Deus. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada comigo, porque eu fui chamado para pregar o Evangelho, para ser testemunha desse Jesus, e fazer isso, querido, é uma coisa ativa, é uma coisa que deve ser contínua na minha vida. Eu devo viver de tal maneira que as pessoas possam ver Jesus na minha vida. A luz de Cristo tem que brilhar em mim, amém? Nós somos como a lua, nós não temos luz própria. Quando você olha e vê a lua cheia, brilhando na noite, você fala, nossa, como a lua é linda, como o brilho da lua é tão lindo, não é? Mas sabe o que você está vendo? Você está vendo a luz do sol brilhando na lua. Ou seja, a luz que a lua tem não é dela, é do sol. Mas quando ela se expõe à luz do sol, ela brilha. Assim devemos ser nós. À medida em que nós nos expomos à presença de Deus na nossa vida, as pessoas vão ver a luz de Cristo brilhando em nós. Não é nossa luz, mas a luz dele brilha em nós. Assim como Moisés, que ficou lá na montanha por vários dias, e quando ele voltou, o rosto dele brilhava. É porque ele tinha estado por muitos e muitos dias na presença de Deus. Cornélio, ele brilhava. E Deus quer que a gente brilhe também, queridos. Amém. Nós temos que parar de sermos crentes hipócritas, crentes mentirosos, crentes desonestos, crentes que mentem nos negócios, crentes que não honram e nem respeitam a família, a esposa, o marido, os filhos, crentes que vivem uma vida dupla. Nós precisamos mudar. Amém. Nós precisamos brilhar. Amém. Nós Amém. precisamos ser testemunhas de Jesus. Amém. Ele disse lá em Filipenses, o apóstolo Paulo fala em Filipenses, que nós somos, não é, luz no mundo de trevas. O Senhor Jesus mesmo disse, não ponha a luz, ninguém que coloca uma luz na casa, coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador para que ilumine toda a casa. Querido, Deus te colocou naquele trabalho para você brilhar a luz de Cristo. Deus te colocou naquela escola para você iluminar os outros estudantes. Deus te colocou naquele condomínio que você mora para você iluminar os teus vizinhos. Deus coloca a gente em vários lugares na sociedade, em posições pequenas ou de destaque, para que as pessoas possam ver a luz de Cristo em nossa vida. As pessoas têm podido ver a luz de Cristo em sua vida? Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. O que ele pede para nós é tão pouco. Cornélio, ele brilhava. Amém? Amém. Outra coisa, que na casa de alguém que teme a Deus, as barreiras são quebradas. Deus quebra as barreiras. Afinal de contas, Cornélio era um homem que não era judeu. Entre aspas, não merecia a atenção de Deus. Mas Deus não está preso a nenhuma dessas barreiras. Sabe o que aconteceu? Pedro estava lá na casa do Simão, o curtidor, que já era um quebra de paradigma enorme para ele. E aí, quando Deus fala para Cornélio, Cornélio, manda buscar Pedro lá, e aqueles homens saem,
E se eles foram andando por animais, deve ter durado umas 5 horas de viagem. Se eles foram a pé, umas 10 horas de viagem, desde Cesareia até Jope. E diz que quando eles estavam chegando ali, Pedro começa a ter uma visão. E Pedro vê descendo do céu um objeto, como um lençol descendo do céu, cheio de animais impuros. Devia ter lá coelho, porco, um monte de coisa impura. E Deus dizia para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro respondeu para Deus: de modo nenhum, Senhor, eu comeria essas coisas. Ele pensou: Deus deve estar me testando. De modo nenhum eu comeria, eu jamais comi qualquer coisa impura a minha vida inteira. E Deus disse para ele: Pedro, mata e come. E ele respondeu de novo. Parece que com Pedro tudo tinha que ser assim, né? 3 vezes. Com Pedro não funcionava menos 3 vezes. E Deus fala de novo, e fala de novo. Até que o Pedro fala assim: Senhor, já que o Senhor está insistindo, eu vou matar e comer. E quando ele entende ali isso, batem na porta aquelas pessoas dizendo para ele que ele tinha que ir para a casa de um estrangeiro. E ali Pedro, ele reconhece então, ele fala mais do que uma vez: Deus me mostrou que eu não posso considerar ninguém inferior a mim. Isso significa que quando nós andamos na presença de Deus, Deus quebra as barreiras. Amém. Nós paramos de ter barreiras com as pessoas. Sabe por quê? Muitas vezes, queridos, nós só queremos compartilhar o evangelho com quem é bom. Alguém que estava querendo se batizar falou assim para mim: ah, pastor, eu acho que eu ainda não estou assim 100% para ser batizado, sabe? Eu falei: você está esperando morrer? Porque nunca vai chegar a 100%. Queridos, nós somos um bando de pecadores. Isso aqui é um hospital. Só tem pecador aqui. Os bonzinhos já foram tudo arrebatados. Nós somos o que sobrou. É por isso que nós não podemos julgar as pessoas. A pessoa diz assim: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Amém. Eu quero ser batizado. Então a gente batiza. Amém. Vai melhorando depois. Vai. Né? Vai melhorando. Mas muitos de nós criamos barreiras. Nós só queremos na igreja, sabe quem? Os santos. De vez em quando vem alguém e fala: pastor, tem uma pessoa na igreja, você está cometendo pecado. Eu falo: vou esperar o quê? Que aqui na igreja só venha santo, né? São Benedito, Santo Antônio, quem mais? Meus amados irmãos, nós temos que quebrar essas barreiras, romper essas barreiras. Quem que vai pregar o evangelho para a prostituta lá no prostíbulo? Quem que vai pregar o evangelho para o drogado lá na boca de fumo? Quem que vai pregar nas prisões? Quem que vai pregar nos lugares mais remotos, nos lugares mais difíceis, nos lugares mais impróprios desse mundo? Eu conheci uma moça, ela chamava Sara, graças a Deus, lá em Santos. A Sara, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma moça cheia do Espírito Santo. Sabe o que ela fazia de sexta-feira? Ela tinha um negócio assim, que era o programa de sexta-feira. Ela ia pra boate gay. Toda sexta-feira. Não estou falando que é para você ir pra boate gay. Tem gente que é capaz de ficar por lá. Mas ela ia lá, sabe por quê? Não tinha uma sexta-feira que ela não saía, arrancava alguém de lá e pregava, e convertido. Então, ela pregava o evangelho para aquelas moças. A maioria eram mulheres. E ela tirava aquelas moças de lá para uma nova vida com Deus. Ai, glória a Deus. Mas se nós tivermos preconceito, se nós tivermos barreira com as pessoas, se nós ficarmos julgando a pessoa pela forma de vestir, pela forma de falar, pelo passado dela ou pelo que ela vive hoje, como que o evangelho vai chegar a essa pessoa? O evangelho vai chegar justamente a quem está precisando. E se nós somos testemunhas de Jesus, nós não podemos ter barreiras. Era isso que Deus estava dizendo para Pedro. Pedro, não me importa se aquela gente come carne de porco, não me importa se aquele cara é um curtidor de couro, não me importa se aquelas pessoas não conhecem o judaísmo, se eles não circuncidam seus filhos. O importante é que Jesus morreu na cruz por eles. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou ide pregar o evangelho a algumas criaturas. Ele disse
pregai a toda criatura, seja ele muçulmano, seja ele macumbeiro, seja ele homossexual, seja ele uma prostituta, seja ele uma pessoa que está na prisão, todos eles são amados de Deus, todos eles merecem o carinho e o amor de Deus, e nós temos que parar de sermos preconceituosos. Temos que parar com o preconceito de escolher as pessoas boas que merecem o Evangelho. Porque não existe pessoa boa que merece o Evangelho, a começar de nós. E quando Cornélio se dispôs a buscar a Deus, Deus falou, eu vou quebrar essas barreiras. Amém? Amém. Querido, todo mundo deve se sentir bem-vindo na nossa casa. Amém. Todo mundo deve se sentir bem-vindo na nossa igreja. Amém. Seja quem for. Amém. Porque só assim eles vão se sentir aceitos. Porque muita gente é rejeitada nas igrejas. É verdade. Muita gente é rejeitada pelos crentes. Eu sei, tem pessoas que têm costumes que não são os nossos costumes. E é difícil para nós, muitas vezes, tolerarmos certos comportamentos. É lógico que se, por exemplo, eu estou evangelizando lá um rapaz que usa cocaína ou que fuma maconha, e o sujeito lá fumando maconha, jogando na minha cara, vai ser difícil esse negócio. Eu vou ter que conversar com ele e falar, escuta, não dá pra você dar uma paradinha, eu tô ficando meio tonto. Tudo existe, é lógico, um jeitinho. Amém? Eu lembro quando o pastor Nassif começou o trabalho de pregar o evangelho para as prostitutas e para os viciados lá no centro de São Paulo. Ele era meu pastor. E aí a gente ia ali nos prostíbulos de noite pregar o evangelho para as mulheres que estavam ali. E eu até, acho que contei aqui outro dia, né? Uma vez cheguei lá, fui pregar o evangelho para a moça falou, filho, eu estou muito ocupada hoje, graças a Deus hoje está busy. Volta outro dia que tiver mais slow. Falei, sim senhora, eu volto outra hora. É a realidade dela, triste realidade. Mais um motivo para eu ter mais amor no meu coração por aquela pessoa, amém? Mas muitos de nós nos enchemos de preconceito. Não, eu não vou entrar no lugar daquele para falar de Jesus. O nome de Jesus é tão puro. Como que eu sou tão santo, como que eu vou entrar naquele lugar e pregar o evangelho? Mas vou te dizer uma coisa. O ministério Sena, que chamava Comunidade Evangélica Nova Aurora, tirou centenas de pessoas daquele lugar. Deu um lugar de dignidade na vida. Missionários do mundo inteiro vinham lá saber o que estava acontecendo, porque queriam repetir em outros países, porque eles venceram a barreira do preconceito. Irmão, para de ser preconceituoso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não julgue ninguém, porque talvez você, nas mesmas circunstâncias da vida daquela pessoa, poderia estar naquele mesmo lugar. Amém? Finalmente, eu quero dizer que na casa de alguém que teme a Deus, existe avivamento e poder do Espírito Santo. Nos diz a Bíblia que Pedro atendeu o convite daqueles homens, afinal de contas, o Cornélio mandou um soldado buscá-lo, né? Um soldado romano. Pedro falou assim, bom, o argumento é forte. E foi, né? Mas diz lá a Bíblia, inclusive, que os irmãos de Jope ficaram preocupados com Pedro e foram juntos. Falaram, de repente é uma cilada, esse homem vai prender Pedro. Mas eles vão, e quando chegam lá, sabe o que eles encontraram? Não foi uma cilada. Eles encontraram Cornélio reunido com a família, com os vizinhos, com os amigos. O Cornélio já tinha montado a célula de Cesareia. Aleluia. E aí o Pedro chega e fala assim, o que vocês querem de mim? E Cornélio diz assim, eu não sei. O anjo apareceu para mim e falou que você tinha alguma coisa para falar para mim. Aleluia, Deus. E nós estamos aqui reunidos, ansiosos, esperando o que você tem para falar para nós. E então Pedro começa a pregar o evangelho e começa a falar de Jesus que morreu na cruz por eles. E aqueles homens começam a se emocionar, aquelas pessoas começam a se emocionar e elas começam a chorar. E diz a Bíblia que de repente todos eles foram cheios do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo encheu aquela casa. E os próprios judeus que acompanhavam Pedro olharam para aquela situação e falaram, como pode ser isso? Os gentios também estão recebendo o Espírito Santo assim como nós em Jerusalém. E todo mundo se alegrou.
Sabe por quê, queridos? Uma pessoa que teme a Deus, ela atrai a presença do Espírito Santo para sua casa, ela atrai o poder do Espírito Santo para sua vida, ela atrai o poder do Espírito Santo para sua igreja. Algumas pessoas falam assim, mas na minha igreja não tem o poder do Espírito Santo. O que você está fazendo por isso? Você está esperando os outros trazerem? Se você tem, traga você. Traga o poder do Espírito Santo para essa igreja. Traga os dons do Espírito Santo para essa igreja. Traga a presença de Deus para a sua vida. Porque alguém que teme a Deus, ela atrai a presença e o poder do Espírito Santo. E ali, queridos, a manifestação do Espírito Santo foi tão maravilhosa que quando encerrou aquele momento, se os irmãos olharem ali no texto, no verso 47, 48 do capítulo 10, os irmãos vão ver ali que Pedro pergunta, podemos por acaso recusar o batismo dessas pessoas? Verso 47, pode alguém proibir que essas pessoas sejam batizadas em água? Elas receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos. Não importa se elas comem carne de porco, não importa se elas ainda não conhecem direito as coisas de Deus. Não importa se eles estão ouvindo sobre o Evangelho de Jesus neste momento. O Espírito Santo não os rejeitou. E nós também não podemos rejeitar. Então Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E disse que depois disso eles pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Porque quem teme a Deus quer conhecer melhor a palavra. Você é uma pessoa que teme a Deus? Você é uma pessoa que ajuda as pessoas com generosidade? Você é alguém que atrai a presença das pessoas e testemunha de Jesus na sua vida? Talvez você vai dizer, pastor, eu não sou assim. Não é assim a minha casa. Mas hoje Deus está dizendo, está aí o desafio para você. Que hoje você possa, como Josué, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que a partir de hoje possa haver um despertamento em nosso coração. Amém? Amém. Eu possa dizer todos os dias, eu quero que a minha casa seja a casa de Cornélio. Amém. Que a sua casa, meu irmão, seja como a casa de Cornélio. Que a sua casa seja um lugar onde a presença de Deus possa ser sentida por quem visita você. Amém. Que as pessoas no seu trabalho possam sentir a presença de Deus em sua vida. Que as pessoas na sua igreja possam sentir a presença de Deus na sua vida. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração essa manhã. Amém. Vamos orar? E se você quer que a sua casa, a sua vida, seja como a vida de Cornélio, coloque a mão no seu peito em sinal de fé. Porque todos nós precisamos crescer, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus deseja que cheguemos à estatura do varão perfeito. Quanta gente anda despreocupada com sua vida espiritual. Quanta gente não se preocupa em crescer. Quanta gente vem na igreja, mas não se preocupa em ser melhor. Não dá um passo de fé. Que hoje você comece, querido, sendo mais generoso. Que hoje você comece sendo menos preconceituoso. Que hoje você comece orando mais. Que hoje você comece fazendo o que está ao seu alcance. Fica de pé no seu lugar, querido. Você que quer isso para a sua vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero mais para a minha vida. Diga para Jesus, Jesus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Quero mais de Ti, Senhor. Ore comigo, diga, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero que a minha vida seja como a vida de Cornélio. Alguém que atrai a Tua presença. Alguém que quebra os padrões. Alguém que transforma o mundo. Em nome de Jesus, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Vem me encher. Vem transbordar. Vem me transformar. Amém. Aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. A esperança viva, Tua presença.
que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Aleluia, Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Adore o Senhor, igreja. Adore. Adore o Senhor. Se desprenda dos preconceitos. Adore o Senhor. Atrai a presença de Deus para a tua vida. Atrai a presença de Deus para a tua casa. Atrai a presença de Deus sobre a tua família. Atrai os olhares amorosos do Deus Criador sobre a tua casa. Adore o Senhor, porque Ele se alegra quando você o adora. Ele se alegra quando você o busca. Aleluia, aleluia. Adore o teu Deus, adore o teu Pai, o teu Criador. Aleluia. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Aleluia, aleluia. Aleluia, meu Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A minha oração, Senhor, essa manhã é que essa tua palavra possa fazer diferença na minha vida. Eu possa ser, ó Deus querido, um homem como Cornélio. Não olhar, Senhor, para a minha posição. Não olhar, Senhor, para as minhas posses. Não olhar, ó Deus querido, para a condição humana que eu vivo. Mas olhar, Senhor, tão somente para a tua presença em minha vida. Que o Senhor possa, Senhor, encher a minha casa da tua presença. Que o Senhor possa inundar a vida dos meus filhos. Que o Senhor possa me encher do teu Espírito Santo. E essa minha oração eu faço por mim e pelos meus irmãos.
Jesus. E a casa de cada um aqui, Senhor, possa ser como a casa de Cornélio, Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Para a paz do Senhor, uma boa semana em nome de Jesus. E não se esqueça de dar o seu nome para o almoço. Vamos ter uma grande confraternização próximo domingo aqui. Amém? Amém.